Partículas de História Militar, começando para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra. Nós estamos aqui novamente para falar um pouco sobre história militar e sobre o que está acontecendo hoje em dia nesse mundo maluco e caótico que nós vivemos. Mas antes de eu apresentar as pessoas que estão aqui comigo, os meus queridos amigos, inscreva-se no canal, né? Clica o sininho, dá o seu like, dá o seu dislike e deixe seu comentário no nosso canal, beleza? Comigo está o homem mais bonito de Santa Catarina, como sempre, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, Bull? Tudo jóia, Paulo? Saudações cavalarianas para vocês, para você Saudações! Ouvinte. E vamos para um PHM hoje, atualizando as situações geopolíticas, militares, pré-guerra, por aí. Militares, notícias interessantes. Temos uma notícia, infelizmente, bem ruim. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas conosco também o professor Renato Clos, o tricolor mais sofredor de Minas Gerais. Nossa, põe sofredor nisso. Põe sofredor nisso. Saudações segianas, Bull, grande Mac, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Hoje, trazer umas notícias aí, uma notícia ruim, trazer outras tragédias que estão acontecendo na África, talvez não uma tragédia na fronteira entre Ucrânia e Rússia. Hoje nós vamos ver. Muito bom. Bom, começando agora um pouquinho com a notícia ruim, e assim, é algo que não há como escapar, não é? A vida, ela nos leva até o momento onde nós deixamos de existir. E quem faleceu hoje aqui em Campinas é o senhor Justino Alfredo, veterano da Força Expedicionária Brasileira. Ele tinha 101 anos de idade. Ele esteve no 6º Regimento de Infantaria do 1º Escalão da Força Expedicionária Brasileira e eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo. Estive com ele por muitas e muitas vezes nas reuniões da Associação de Veteranos aqui em Campinas, Associação dos Expedicionários, e era um homem de trato fabuloso, gostava de conversar, gostava de bater papo, de contar suas histórias, sempre disposto. Eu já o conheci, ele já era um senhor que com dificuldade de locomoção, já numa cadeira de rodas, já cego, e que sempre que podia estava nas reuniões, sempre que podia estava trazendo, né, nos abrilhantando com a sua presença. Sempre presente. Infelizmente, chega uma hora que o guerreiro vai para o Valhalla. Nós temos só que garantir que nós vamos honrar a sua memória e honrar a sua passagem aqui nesse planeta. Então, seu Justino, deixa saudades, mas cumpriu com a sua missão e vai em paz. Vai em paz. Deus o tenha. Isso aí. Vamos lá, meu querido Renato, meu querido Paulos. O que tá pegando, hein? Só tragédia, gente. Só tragédia. Vamos lá. Eu acho que nas últimas semanas, aqueles que nos assistem, nos escutam no Spotify, enfim, estão observando o que está acontecendo lá em Moçambique, na África, naquela parte oriental da África. Então, nós podemos falar jihad em Moçambique, porque como nós vamos ver, insurgência ou contra-insurgência já tem rolando, já tem muito tempo. Mas vamos lá, rapidamente, Moçambique. Nós tivemos as notícias nas últimas semanas que os jihadistas no norte do país, eles tomaram de assalto a cidade de Palma, que fica bem no norte de Moçambique, perto já da Tanzânia, e ficaram por 10 dias. E as notícias que nós temos, no worries, sem problema. Não, sem problema. A notícia que a gente tem é que o exército de Moçambique chegou lá e botou eles para correr. Primeiro, Moçambique é um país que tem 1/5 da população muçulmana. Então, tem, principalmente no norte do país, e é uma parte do país muito pobre. E surgiu essa jihad, então esse terrorismo que está desde 2017, mas começou em 2007 como um movimento, uma seita, e virou na jihad agora. Deslocaram 11 mil pessoas, até agora já tem mais de 2.600 mortos
não só nesse assalto de Palma, mas juntando desde o ano passado, porque tem uma cidade lá perto que chama Mocímboa da Praia, esse é o nome, que já é um reduto jihadista no norte do país. Então eles saíram da base deles, foram em Palma e foram escorraçados pelo exército de Moçambique. Alto lá, nós vamos ver isso. Primeiro, eles não foram escorraçados. Os jihadistas foram para Palma e foram embora de bom grado. Pilharam a cidade inteira, pilharam armas e foram embora para o reduto deles. Quando o exército chegou lá, já não tinha nada. Mas o exército vai falar que passou a vara, né? Morreram vários terroristas e tudo isso. Então, esse grupo ele se chama Ansar al-Sunna ou Al-Shabaab, mas não tem nada a ver com a galera da Somália, aqueles outros loucos. Isso é o Al-Shabaab totalmente diferente. Então esse grupo ele surgiu como um grupo em 2007 e a partir de 2017 eles começaram ataques, começaram a atacar e começou a matar gente, cortar a cabeça, do jeito que jihadista faz. Então, eles estão até hoje fazendo todo tipo de barbaridade, só que agora a comunidade internacional apareceu para ver o que está acontecendo. E as notícias também são aterrorizantes. Vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. Primeiro, Moçambique. A gente vai fazer aquele background. Moçambique é um país pobre e que ele, principalmente a região do Cabo Delgado, que é o norte de Moçambique. Então é uma região pobre e que ficou independente de Portugal em 1975 e de 76 até os anos 90, 92, 93, o país sofreu com a insurgência e contra-insurgência, guerra civil. Então nós temos essa parte do país muito pobre. Maputo, que é a capital do país, está a mais de 2.000 quilômetros da região. Então o Estado não chega da forma que deveria chegar, os serviços básicos e, como nós sabemos, esse é o manual para ter uma manual do caos, né? É o manual do caos, exatamente. Eles se juntaram a um clérigo queniano, ele é radical, e ele tem até... ele participou daqueles atentados na embaixada do Quênia, da embaixada americana no Quênia, no final dos anos 90, lembram? Só gente boa. É ele, e juntou com a guerra civil de vários anos, a falta de meios para a população viver, então a juventude acaba indo para o lado mais fácil. Então agora surgiu esse grupo e ano passado, olha o que é pior, eles se juntaram ao Estado Islâmico. Então mandaram como se fosse mandar o formulário, queremos nos juntar ao Estado Islâmico, tal, e o Estado Islâmico gostou e piorou a situação, que começaram a mandar oficiais, começaram a mandar gente treinada para ajudar esse grupo. O que eu queria falar para a gente tentar entender sobre o que está acontecendo lá, primeiro, isso o que está ocorrendo não é de hoje, para a gente entender. Moçambique teve uma briga na Guerra Civil entre dois grupos. A Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que recebia apoio marxista na época da União Soviética. Então, eles lutaram contra os portugueses quando ficou independente e eles foram para o poder. E nisso surgiu outro grupo, a Renamo, que é... me fugiu agora o nome, só que é Renamo, e eles são, na verdade, a oposição à Frelimo. E essa Renamo, sempre, os grupos muçulmanos marginalizados fizeram sempre parte da Renamo e lutaram na Guerra Civil contra a Frelimo e os católicos, as minorias. Só mudou. Agora não é mais Frelimo, não é mais Renamo, agora são os jihadistas, botaram apenas a cartada do jihadismo, porém continua a guerra desde 75, na verdade desde a década de 60, quando começaram a briga para ficar independente. Então hoje as notícias são horrendas. Moçambique é um país de língua portuguesa, então a gente pode muito bem entrar no site, tem blogs mostrando o que está acontecendo. E foi um show de horror. E nós temos que lembrar que agora a
opinião internacional vai entrar em peso junto dos atores internacionais. Por quê? Porque descobriram reservas de gás na região na casa de 6 bilhões de dólares. Então nós temos a Total, que já está lá. Exatamente. Então, se fosse qualquer canto, sem nada, poderia continuar e eles vão ficar daquele jeito, mas tem muito dinheiro envolvido. Então, o que Moçambique quer? Moçambique, por enquanto, não quer ajuda externa. Moçambique quer dizer, ao falar ajuda externa, soldados... Deixa eu te fazer uma pergunta. A China tem sido um player muito forte na África. Ela já não está colocando os seus dedinhos aí, não? Quem colocou os dedinhos primeiro foram os russos, Bull. E, uma informação bem importante, teve um tal de Grupo Wagner que tomou um couro em Moçambique no ano passado. Então, o Grupo Wagner, o Smith falou bem demais aquele dia, eles estão na Líbia, República Centro-Africana, foram para Moçambique e tomaram um couro. Mercenários? Mercenários. Então, os mercenários russos já foram embora. Eles possuem agora mercenários sul-africanos, que estão lá dando principalmente apoio aéreo ao exército moçambicano, só que o exército moçambicano, que é na verdade o governo de Moçambique, ele quer dinheiro para poder treinar suas forças e fazer o dever de casa. Ele não quer forças estrangeiras. Não quer. Porque isso Boots on the ground. Exatamente, porque nisso aí vai a África do Sul, que já deu muito dinheiro para Renamo na Guerra Civil, vai voltar à mesma bagunça que era antes. E é lógico, ele quer dinheiro, consegue desviar um tanto. Nós sabemos que esses exércitos não são eficientes, a elite desvia 1/3 do que deve ser mandado. Então, é importante a gente falar que isso não é algo, poxa, surgiu agora, estão decapitando, estão sequestrando pessoas, não. São jihadistas, mas decapitar, sequestrar, isso é desde a Guerra Civil. Então, é um confronto que antes era tribal, entre os católicos Makonde contra as tribos muçulmanas, os católicos com a Frelimo e eles com a Renamo, e agora apenas mudou. É o governo, que é da Frelimo, com os jihadistas. É quase que cultural, tradição. Então, o que nós precisamos prestar atenção agora é o desenrolar se vai ter boots on the ground de americanos, que já mandaram um contingente para treinar o exército de Moçambique. Portugal está tentando mandar um contingente também, porque ali é quintal de Portugal. Vamos ver, vai depender da aceitação ou não. Antes da gente terminar esse assunto, só vale lembrar como que surgiu esse grupo. Esse grupo surgiu quase que como uma seita. Era um braço do Islã, sabe? São muçulmanos, mas que seguiam alguns aspectos diferentes da religião. Mas no começo, desde 2007 até 2015, eles preferiram se evadir da sociedade. Então, em vez de mudar a sociedade, eles optaram por fugir. E no norte do país, onde não chega o Estado de Direito, então nós podemos fazer um governo com a Sharia e podemos implementar tudo. Eles pediam para a população não fazer uso dos instrumentos do Estado, optarem por eles. Só que a perseguição continuou. É um Estado dentro do Estado, como acontece nas favelas cariocas. É o contra-Estado. Seria mais ou menos isso. Fornecem o sistema básico e acaba que você... É o que o Estado Islâmico estava fazendo na Síria e no norte do Iraque. Então, só que a pressão ficou tão grande em cima deles que eles optaram, falou, não dá mais para a gente seguir desse jeito, nós vamos para a luta armada. Vamos ver, geralmente tem muita gente que fica rico com guerra, nós sabemos disso. E às vezes é mais negócio perpetuar certos conflitos, onde uma elite ou outra vai conseguir lucrar. E às vezes até a paz não é algo bom para esses grupos. Vamos ver agora se vai ter o boots on the ground e como eles vão fazer. Desde 2007 virou bagunça e que o governo não consegue de fato. Existe redução deles. Então, vamos ver como que vão se sair. Mais um estado quase falido na África que está passando por apuros agora com o jihadismo. E torcer para não virar que nem o Boko Haram, como está hoje na Nigéria. Que esse seria a pior das hipóteses. Ok? Agora, pessoal, outro ponto que nós tínhamos que trazer hoje é a escalada das tensões
Quantas vezes que nós já falamos de Ucrânia e Rússia aqui no CGCast, PHM, tudo. Tem episódio. Direto e reto. Direto. E é mais do mesmo. Mas tem uns pontos interessantes que está acontecendo hoje. Então, a escalada das tensões entre Ucrânia e Rússia. Então, o que chamou atenção é que a Rússia transferiu do centro do país, dos distritos militares do centro do país, mais de 100 mil soldados. E equipamento de primeira. Então, eles transferiram tudo para a fronteira com a Ucrânia, onde está tendo conflito. Então, essa notícia chamou muito a atenção, principalmente porque o Biden agora tomou uma postura mais forte com Putin, chamou ele de ditador. Não foi? É o que estão falando. Você Mas sabe, né? parece que ele ligou para o Zelensky e falou que conta comigo. Mas vamos explicar direitinho. Há um mês, muita gente está filmando. Posso só fazer? Pode. Talvez o Conta Comigo faça sentido, porque o Trump foi o único presidente dos últimos, não sei, 5, 6, 10 presidentes, aí eu não tenho de cabeça, que não colocou os Estados Unidos em um conflito novo. Só retirou, né? O que Todos ele os fez na Coreia anteriores, do Norte foi algo que fabuloso. impensável. Era impensável. Tudo, outros presidentes anteriores, sejam republicanos ou democratas, né, sempre tiveram basicamente a mesma postura com relação a conflitos externos e como lidar com eles. Trump foi a ponto fora da curva. Então talvez não seja tão ridículo que o Biden vai enfiar os Estados Unidos numa outra enrolada aí por qualquer merda. Ele resolveu mudar a chave. É o que estão falando por enquanto. Se ele conseguir subir no avião. Ele levou um capote ali que eu achei que ele ia cair, parece que já caiu até fedendo. Ô, louco. Então, há um mês, usuários, principalmente no TikTok, Twitter, vem e depois com reportagens mostrando um grande número de tanques, material militar de todos os tipos, aeronaves sendo transferidas para a fronteira com a Ucrânia. Então, dizem que o Zelensky, que é o presidente ucraniano, ele decidiu tomar a Crimeia e resolver de uma vez por todas a situação na bacia do Donetsk. Sim. Bom, por isso os russos falaram que nós estamos transferindo porque nós temos medo do que a Ucrânia possa fazer. Mas isso não é isso é uma mensagem. Isso que a gente tem que entender. Isso é uma mensagem. Não quer dizer É um que recado. é um recado. É um recadão gente, bonito. Parada militar não é para mostrar o uniforme, é para mostrar o equipamento que a gente tem. Se eu estou transferindo armas, as melhores armas que o exército russo possui hoje em dia estão sendo transferidas para a fronteira, isso é um sinal, isso é um recado, na verdade. Olha, o Zelensky conversou com o Biden, o Zelensky conversou com o Stoltenberg, que é o da OTAN. Então, o Zelensky acha que ele só se juntando à OTAN que essa guerra vai acabar. E é isso que os russos não querem. Os russos começaram com a Crimeia e depois com a guerra no leste da Ucrânia. Tudo começou para impedir Para isso. impedir, exatamente. Tudo começou com o Yanuchenko. Agora me fugiu quem era o presidente da época, em 2013, 2014, que ia assinar com a União Europeia, com a OTAN também, Tratado Atlântico Norte, mas depois resolveu não, que o Putin dobrou ele. Aí que começou toda essa bagunça. Se os ucranianos querem fazer isso de novo, os russos vão fazer a mesma coisa. Então, botaram toda o contingente, estão aumentando, eram 80, eu acho que chegou a 100 mil, e vão aumentar para 200 mil, se eu não me engano. É para fazer pressão, é para mostrar, olha aqui, ó. E já falaram, acreditamos que o Zelensky não vai fazer isso, porque vai ser um tiro no pé, e a Ucrânia irá se desintegrar se a Rússia tiver que atacar. Eu separei aqui o que ocorreu nessas últimas semanas, que vale muito a pena citar. A retórica russa na questão. Deixa eu achar aqui que... Cadê?
O que eu quero mostrar é que a Rússia hoje, ela usa a retórica, agora eu não estou achando aqui na minha pauta, mas ela usa a retórica que existem muitos russos morando na região e que a Rússia não vai deixar, não irá deixar, o país não vai permitir que eles estejam desamparados nessa guerra. Então, qualquer cartada que a Ucrânia usar com a Rússia, eles podem entrar em combate falando, nós vamos proteger, precisamos. É isso. Então, a história é velha, né? É velha. Poxa, é velha, a Rússia. Agora, tem gente falando que nos corredores de Bruxelas, ali na OTAN, eles estão discutindo talvez um conflito rápido. Seria aquele grab and hold, rapidinho. Você vai, pega e põe a galera lá e falou, pronto, acabou, não entra, se você atacar, nós vamos te atacar. Quase que o Azerbaijão fez com a Armênia. Só que... Então, mas como é que o OTAN vai fazer um deployment desse tipo debaixo da barba do Putin? Exatamente. Para dar certo. Então, o que tem que ocorrer ali é... Se fosse Israel, eu até achava que conseguia, mas não, mas OTAN, ali são... Olha, entrar num conflito armado com a Rússia e não com os separatistas, que é o exército russo, mas... Sim. É uma fria. A Ucrânia, pode acontecer mesmo que os russos falando, ela pode se desintegrar, porque eu já conheço russo. Não vai parar ali em Luhansk. E vamos ser sinceros, né? A OTAN não tem bolas de aço há muito tempo, né? Não tem. E tem aquele artigo que atacou um, atacou todos. E isso é um problema, porque é a esfera de influência da Rússia. Então é normal ela ficar... Lógico. Poxa, perder a OTAN a 400 quilômetros de Moscou. Não dá. Então eles precisam fazer essa retórica. Isso não quer dizer que eles vão atacar. Isso é uma mensagem. Olha o que pode acontecer com vocês. Olha, e se eu quiser eu tomo isso aqui amanhã. É isso. Então, eles vão jogar cartada. Nós precisamos proteger a maioria russa na região. Eles mostram, hoje emitimos 20 mil passaportes russos para... É isso que eles vão fazer, nesse caso. Mas é mais do mesmo. Bu, foi o que você falou. Tantas vezes que nós já falamos aqui, isso é mais do mesmo. Eles levantam, eu vou fazer isso, faz para você ver que eu vou te ferrar, tal, e fica por isso mesmo. É isso. Vamos torcer, né, que fique por isso mesmo. Não vai dar uma doida. Com certeza. Pô, a Rússia é nuclear. Então, a Rússia é doido, então... Não, mas a OTAN não vai fazer porra nenhuma. Não tem a menor dúvida. Não, vai fazer, aposto 100zão aqui, que a OTAN não vai fazer bosta nenhuma. É só levar em consideração o seguinte, o principal membro da OTAN ali em volta é a Turquia. A Turquia vai se meter nesse rolo? Imagina. Não vai. Turquia tem outros problemas para tratar. Mais sujo que puleiro e... ela tá... A Turquia tá se afundando lá na Líbia, deixa ela lá. O negócio é Rússia e Ucrânia. Agora, o presidente, minha gente, o presidente visitou a linha de frente esses últimos dias. Porra, hoje com drone, ganhar uma bomba na cabeça não custa nada. 2 palitos. Mas visitou todo mundo, falou que não, que tem que engrossar o caldo, mas vamos... mais do mesmo, é a retórica que nós conhecemos. Essa é política internacional, é isso. É isso aí. A Rússia, de forma alguma, quer entrar com mais sanções para ferrar mais, não quer. Então, vamos ver. Citando apenas mais um ponto, eu já comentei com o Mac no episódio, acredito que da Ucrânia, que os russos tinham uma mania, dos soldados russos ajudando os separatistas, tirava foto deles e postava em rede social. Nas redes sociais. Então, o exército russo proibiu. Vocês não podem, porque vocês estão dando a localização. Hoje, com Open Source Intelligence, você pode pegar onde que eles estão. Mas todo mundo, soldado filmando o trem cheio de tanques e passando, porque eles querem mostrar. É diferente. Lógico. Eles querem mostrar. Olha, aí todo mundo falando, porra, tem Iskander, porra, é tanque de última geração. E tá todo mundo, porra, olha lá o que tá passando, porque os russos querem isso. Mensagem. É isso. Mensagem total. Isso aí. O que mais? Só isso? Isso aí. Hoje vamos ver cenas dos próximos capítulos. Tá bom. E você, Mac? Eu tenho algumas novidades por aqui, cara.
Então manda ver, manda que a bola é tua. Primeira com o Estado palestino. O governo dos Estados Unidos retomou ajuda financeira aos palestinos com o primeiro repasse de 235 milhões de dólares. Que beleza. Pois é, dinheiro que vai virar túnel e homem-bomba. Então, isso, segundo a mídia internacional, pelo menos parte dela, visando a paz e a tranquilidade na região. O Biden também avisou o rei da Jordânia que vai manter firme o apoio americano para a Jordânia. E alguns analistas aí com a língua mais afiada já estão prevendo repasses de verba ao Irã, Paquistão e Coreia do Norte em breve, para manter a situação tranquila, calminha. Um tipo de política que a gente conhece. Ele quer retomar o acordo com o Irã que o Trump pulou fora, o acordo que foi assinado durante o governo Obama, que era basicamente assim: vou te dar bilhões de dólares e, se você quiser, você me deixa ver as suas instalações de enriquecimento de urânio. Mas só se você quiser. Mas eu vou te dar quantos bilhões você quiser. Isso é o Biden dando a canetada do que o Trump fez. Ele fez com o Houthi. O Trump, já no apagar das luzes, botou os Houthis como sendo terroristas e cheio de sanções. Sim. O Biden entrou, a primeira coisa que ele fez foi, na canetada, parar com isso. Inverter. A mesma coisa com os palestinos. Pois é, e a gente já vê dessa notícia da retomada do apoio financeiro ali aos palestinos, e uma questão que a gente já projeta para o Irã, essa situação do enriquecimento de urânio do Irã, que está há alguns meses já voltou a anunciar que ia enriquecer urânio e que vai endurecer as negociações. E anteontem, assim, deu um probleminha numa planta de enriquecimento de urânio. Por acaso, deu um curto-circuito, não muito bem explicado, assim, e a princípio foi sabotagem eletrônica, que ninguém pode afirmar com certeza, ninguém pode provar, mas todos sabemos que tem dedinho de Israel aí. Então, se por um lado tem uma negociação fraca de, olha, vamos dar um caminhão de dinheiro aqui para quem sabe você deixar a fiscalização entrar para ver qual é, do outro lado simplesmente explode. Israel não vai permitir, Israel vai até as últimas consequências disso, eu não tenho dúvida. Não vai permitir que o Irã tenha uma ogiva nuclear de jeito nenhum. E o estudo que foi feito é que justamente agora que o Irã estava engrossando a fala nesse sentido de renegociação do acordo, essa explosão vai atrasar o plano do Irã de enriquecimento de urânio em pelo menos 9 meses. É tempo suficiente para voltar a negociar de um jeito um pouco melhor. Né? Talvez, mas é aquela velha história, né? A minha crítica aqui é o acordo do Obama, um acordo que permitia que o Irã pudesse desenvolver o seu enriquecimento de urânio para uso em armamentos e que trazia instabilidade, não estabilidade para a região. Exatamente. Um Irã forte é instabilidade na região, porque Israel não vai permitir que o Irã possua. O Irã, que é abertamente pró-destruição de Israel, não vai permitir de maneira nenhuma que o Irã possua armas nucleares. Então, vai até as últimas consequências, inclusive a guerra, se for necessário. Sem dúvida. Não tem a menor dúvida. E aí eu quero ver o que vai acontecer. O que os americanos vão fazer, o que o governo Biden vai fazer. Ou o governo Kamala Harris, né? Porque o Biden, coitado, tem hora que você olha para ele lá e não sabe nem o que ele tá falando. Botaram o coitado do vovozinho lá. Você entendeu? Não, ele tá senil, já estava senil antes, continua senil. Ele tem, né, lances de tá bem, mas, cara, não tá. Deve ser complicado. Sem dúvida. Mas Israel não vai permitir, isso você pode ter absoluta certeza, cara. Seja por todas as vias possíveis, eles vão tentar antes de efetivamente atacar por meios convencionais. Até atacar com a Força Aérea, eles já atacaram nos anos 80, então já isso aí não é nada. Então eles vão atacar. Não é novidade nenhuma, né? Nenhuma. Não é. Eles querem evitar ainda isso, né?
Eles querem Não, e evitar eles isso. estão. E são formas de ataque que totalmente eficiente. Você para a produção, você para tudo. Sim. É bem inteligente, são formas não cinéticas, não cinéticas, se eu não me engano. É isso, são outras formas de se fazer guerra. E é isso Bom. aí. O que mais? Vamos lá para o Sudão, então. Alguns Sudão. conflitos na região de Darfur, no oeste do país, deixaram pelo menos 87 mortos e dezenas de feridos desde a semana passada. Algumas testemunhas disseram que foram atacadas até ambulâncias que levavam feridos para o hospital. A gente lembra aqui que a região de Darfur foi palco de um conflito complicado lá em 2003, que matou mais de 300 mil pessoas e desalojou cerca de 2,5 milhões de pessoas. Apesar desse conflito ter esfriado, esse de 2003, alguns combates étnicos e tribais ainda acontecem na região, principalmente pelo controle de terras cultiváveis e fonte de água, que é basicamente o que levou a humanidade à guerra desde que o mundo é mundo e que a gente aprendeu que dá pra agarrar um galho e dar uma porrada na cabeça do amiguinho, né? Sim. Mas a situação específica ali acontece entre pastores árabes nômades e seminômades contra fazendeiros não árabes já estabelecidos na terra. Final de novembro do ano passado, a ONU e a União Africana encerraram uma missão de paz em Darfur que estava lá há 13 anos. Em janeiro, logo depois, mais de 200 pessoas morreram em confrontos deste tipo. Então foi só o tempo de as forças de paz tirarem o pé ali, nem mal saiu a marca da pegada Já do pessoal, começaram, o troço já estourou de volta. É isso aí. Ainda no Sudão, o governo do Sudão aprovou um projeto de lei na quinta-feira da semana passada abolindo uma lei de boicote a Israel. A lei estava em vigor desde 58, mas agora os dois países resolveram normalizar as suas relações, embora o Sudão confirme a posição de que é favorável ao estabelecimento de um Estado palestino. Essa decisão de abolir o boicote acompanha as mudanças geopolíticas lá na África e no Oriente Médio, principalmente as movimentações dos últimos anos intermediadas pelo laranjão Donald Trump. Os próximos movimentos serão apresentar a lei para o Conselho Supremo antes da lei se tornar uma lei propriamente dita. Então, o projeto de lei foi aprovado, está andando, vai para o Congresso para virar lei mesmo. Teremos mais países. Ah, com certeza. É a tendência, é a tendência. Vai ficar nessa birra. Não vou falar birra, não, mas vão ficar assim para sempre. Eles podem lucrar com Israel muito Exato. fazendo. Então. E a situação geopolítica da década de 50 para cá já mudou um pouco, né? Isso. Pouquinho. Nada Então, muito, né? Não dá para ficar agarrado Deixa nisso morrer aí. abraçado com o outro ali, pronto. Não Resto. Ainda na África, senhores. Níger. Aparentemente, aconteceu uma tentativa de golpe de Estado no Níger. Pois é, novidade, né? Isso 2 dias antes do Mohamed Bazoum assumir a presidência do país, que fica naquela região complicada do Sahel, que você sempre fala aí, Paulo. Que tá sempre, qualquer PHM também, a gente tá falando Tem que ter Sahel. uma plaquinha. Estamos há tantos dias sem golpe de Estado. Botaram o 0 lá agora. Agora tá 1. Tá lá, 1 dia. É isso aí. Então, nessa tentativa, teve troca de tiros ali na capital durante a madrugada, uma tentativa de aproximação à sede do governo, e várias pessoas foram presas depois de as tropas oficiais, né, as tropas do governo, recuperarem o controle da situação. Dentre essas pessoas estavam vários militares. O suposto líder da tentativa de golpe é um alto oficial da Força Aérea do Níger, que até o momento desta gravação continua foragido. Sempre é um que detém o monopólio da força. Prestem atenção. É um general, é um oficial, é alguém que detém o monopólio, que pode carregar arma, junta um grupo e... Vamos lá. Vamos tentar a sorte. Nunca um padeiro que vai querer, já viram? Nunca tem. É sempre... E esse rolo todo no Níger levou uns 20 minutos, assim, do início até o final da tentativa de golpe, não deu meia hora. Olha, que beleza, hein? Hoje não. Hoje não. Atravessando um pouquinho, mudando de continente, vamos pra China. Tem umas coisas pra falar da China. Mais. 2 ex-funcionários do governo uigur da província de Xinjiang, lá no noroeste da China, foram sentenciados à morte pelo governo chinês.
As acusações incluem conspirar com organizações terroristas, receber subornos, organizar atividades de caráter separatista, o que não é uma má ideia, falando de China, fornecer informações para forças estrangeiras e até desempenhar atividades religiosas ilegais durante casamentos. Um dos condenados foi chefe do Departamento de Justiça de Xinjiang e o outro foi diretor do Departamento de Educação. Uma pessoa perigosíssima. Olha, Mac, só falar uma coisinha. Presta atenção, antigamente, na época quer dizer, Partido Comunista Chinês tem até hoje, mas geralmente era só espião. Hoje não, só mudou a nomenclatura. Qualquer coisa com inimigo, com terrorista. Antes era só espião, vem cá. Agora eles precisam definir melhor. Tem que argumentar melhor um pouquinho. Não mudou nada. Não mudou nada. Eles deviam estar tentando salvar alguém daquele povo Uighur que está sendo dizimado pela China. Pois é. E resolveram os dois para dormir. É impressionante como o mundo, um ou outro, apita sobre o que está acontecendo lá. A Alemanha, ultimamente, tem feito isso, mas não adianta. Pois é. Campos de reeducação, em 2021, até hoje. E acham bonito. Até hoje, estão lá. E a China continua mantendo segredos sobre critérios tanto de criação desses campos, quanto critérios de aplicação de pena de morte. Então, não está aberto para a comunidade internacional ver o que está acontecendo. Só que o grupo Anistia Internacional já tem dados e afirma, e um dos poucos que estão falando um pouco mais alto, afirmando que a China é o país onde a pena de morte é mais aplicada no mundo, chegando à cifra de milhares de pessoas por ano. Não é nem por década, senhores, é por ano. Isso não é uma surpresa, né? Nenhuma. Não é uma surpresa. Muito bom. Mantendo China está realizando manobras militares perto de Taiwan com direito a destroyer e ao porta-aviões Liaoning e afirma que essas atividades vão ficar cada vez mais comuns nos próximos tempos. Por outro lado, uma esquadra americana entrou no mar do sul da China com o porta-aviões Theodore Roosevelt, segundo eles, para realizarem operações de rotina na região. O Japão também mandou força ali para... Japão mandou um destroyer puto da vida, cara. Exatamente. Dá um rolê. Só ver como é que tá o clima. A China vem aumentando as atividades militares em torno de Taiwan, acendendo aí todos os alertas para um futuro conflito, mas, porém, contudo, todavia, afirma que só está garantindo a sua soberania na região, fazendo essas manobras navais e incursões aéreas quase diariamente. Papinho que a gente sabe. Enquanto isso, Taiwan está comprando equipamentos militares à torto e à direito, do jeito que pode, já ameaçou começar a derrubar os drones chineses na região, afirmou essa semana passada que em caso de ataque da China eles vão lutar até o fim pela sua independência. O ministro da Defesa disse que Taiwan vai realizar 8 dias de jogos de guerra baseados na simulação de um ataque chinês. Aguardemos. Quanto tempo dura o Taiwan aí, Paulos? Umas 2 semanas, 3 semanas? O negócio é o seguinte, há 5 anos atrás, 6... Sem ajuda americana, né? Ah, tá. Ataque, eles vão ser aquele ataque em massa, né? O problema é o seguinte, há 8 anos atrás, mais ou menos, quando a gente falava de Taiwan, a China, muita gente fala que não é a questão de quando, não é se vai ocorrer ou não. Isso é verdade. A questão de quando. A gente tem isso essa é fato, impressão. que os chineses não vão ficar nesse chove no molha por 50 anos. Há 8 anos atrás, mais ou menos, o problema era o quê? A China não tem transporte para esse tanto de tropa. Então a China pode atacar, mas precisa ocupar. Tem que pisar lá. E a China não conseguiria a tempo transportar tantos soldados pelo estreito, até Taiwan. Porra, mas agora, naquela época a China nem porta-aviões tinha. Acho que a China agora já está montando 3º, se eu não me engano. E esse não faz fumaça não, que nem o Kuznetsov. Não, eles não fazem fumaça não. Aquele ali só que é charutão lá que fica lá. O povo não precisa nem de radar. É só ver a chaminé vindo de longe. Acusa no clima-tempo. A nuvem. Clima-tempo. No clima-tempo. A poluição aumenta onde passa. Aí, hoje, deve ter mudado essa questão. Porque se a China está se rearmando já tem 30 anos... Mas a questão é quando que isso vai ocorrer.
Não é a questão, vai ou não. a questão da China é como lidar com os Estados Unidos nessa situação. É só isso. Não É tem só mais isso. ninguém. Não, mas Tá cagando pro Japão. Ela sabe que Japão É. não vai botar, não vai Não chegar vai. lá e não sabe. Quer dizer, ela sabe que o Japão não vai fazer isso. O negócio é os Estados Unidos. Não, mas a China Então, ainda tem um argumento aqui, porque só 15 países da comunidade internacional reconhecem Taiwan como sendo independente. E nenhum desses 15 países tem grande peso na comunidade internacional. É um sim. pessoal tipo Vanuatu, um perdido Bósnia aqui e e outro lá. Herzegovina, Exatamente. esses da vida. Um desses países é o Paraguai. E acontece que essa semana o ministro das Relações Exteriores de Taiwan está soltando informação dizendo o seguinte: a China está oferecendo milhões de vacinas contra o coronavírus na fachosa, de graça para o Paraguai, caso o Paraguai retire o apoio aberto à independência de Taiwan. Diplomacia da vacina. Diplomacia da vacina pura e simples. Então, É isso. se não tiver nenhum país externo ou menos países do que esses 15 que reconheçam Taiwan como independente, Taiwan passa, de fato, pela letra da lei, a ser só uma província rebelde da China e acabou. E não tem argumento para uma guerra se a China estiver só recuperando um território rebelde. É isso. Né? Tem uma grande discussão que até que o Mersheimer trouxe, que era se Taiwan devia pegar as armas nucleares, se devia ter a bomba nuclear. Então, são algumas hipóteses, porque Taiwan não aguenta muito. Na verdade é essa. Não consegue aguentar. Uma semana. Exatamente. Ele não consegue fazer frente quando começarem a atacar tudo que eles possuem, os chineses. Taiwan não tem jeito. Então eles acham que ou pegar arma nuclear, vira quinta coluna. Pode virar uma quinta coluna, ataca, mas nós vamos se rearmar e tacar de volta. Ou virar uma região que nem Hong Kong. Então, olha, aqui é China, mas tem algumas regras especiais, um tratamento especial, como Hong Kong tinha, mas Hong Kong está perdendo tudo. Hong Kong então já se fudeu. Então não é mais uma opção. Não é, olha, vocês aqui, vocês vão ter seus próprios... Não, porque Hong Kong está perdendo tudo. Então... E não tem o que fazer. Não tem. Nego que comemorou em 97 a entrega de Hong Kong para a China, estava agora arrependido, pedindo pelo amor de Deus para aquela bandeira ali voltar a tremular lá. Por que eu não fui para Londres? Por que eu não fui para Londres quando eu podia? Agora já era. Isso. Exatamente. Muito bom. Temos um rolo aí, porque de mim sim, mas por que eu não fui para Londres, né? Tem alguma coisa assim? Meatballs, Churchill. Não, o que a gente tem, o que eu vou falar um pouquinho agora é que agora no dia 2 de abril fez 39 anos da invasão argentina às Ilhas Falklands, aqui no Atlântico Sul, que algumas pessoas ainda insistem em chamar de Malvinas, apesar da nomenclatura não ser incorreta, que ela vem do francês Malouine, que também tiveram uma certa passagem ali pelas ilhas, mas fez agora 39 anos da invasão argentina. E eu comecei a ler um livro extremamente interessante, ainda em inglês. Então, se você gosta de história militar, meu caro amigo, aprenda a ler em inglês pelo menos, porque tem, assim... Senão você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Milhões de conteúdos a mais em inglês e não tem o que fazer. É de um autor britânico chamado Ricky Phillips, chama-se The First Casualty, né? Vamos dizer assim, a primeira morte, o primeiro ferido, né? Uma história primeira baixa. A primeira baixa. Obrigado, Paulo. A história não contada das Falklands War, né? Da Guerra das Falklands, porque ela conta a história dos 67 Royal Marines que defenderam a ilha quando houve a invasão argentina no dia 2 de abril. Não sei se vocês se lembram, a ilha é invadida, eles dominam a Port Stanley, né? Ocupam as Falklands, e aí leva aí 2-3 semanas para que a Task Force da Operação Corporate, né, que foi a operação para a retomada das ilhas, pudesse sair lá da Grã-Bretanha e viajasse até o Atlântico Sul. Só que na historiografia comum, nos livros que você encontra, essa história ela não é contada. Ou seja, a invasão argentina,
falam que os Royal Marines tiveram uma pequena resistência e logo se renderam, mas isso é completamente incorreto. A batalha contra esses 67 Royal Marines foi uma batalha complicadíssima para os argentinos, mesmo em muito grande número, com inclusive o uso de carros blindados, e ele conta essa história nesse livro, chamado The First Casualty. Não, é absolutamente fantástico. O começo do livro, inclusive, ele traz toda essa questão das ilhas, e ele fala de toda essa questão da soberania, do porquê os argentinos têm essa visão das ilhas, e de como o próprio governo britânico contribuiu para isso e levou à guerra. O próprio governo britânico, antes da Margaret Thatcher, que se não me fala a memória do Michael Callaghan, a maneira com que ele negociou com as ilhas e com a Argentina para entregar realmente as Falklands para a Argentina, das piores maneiras possíveis, ignorando completamente. Quem bateu no peito foi a Thatcher, né? Ela bateu no peito. Foi ela que falou que Só que quando ela entrou e falou que a negociação que existe hoje não vai acontecer, os planos para a invasão já estavam ocorrendo. Porque os argentinos já tinham falado, bom, vocês falaram que iam dar a ilha para nós, né? Iam dar as ilhas para nós. Não vão dar? Então nós vamos invadir essa porra. E é muito bem descrito, muito bem desenhado isso no livro, e o livro efetivamente vale a pena. E esse mesmo autor, o Rick Phillips, ele terminou de escrever um livro com as memórias dos combatentes argentinos. Interessante. Putz, isso é bom, hein? Isso é interessante, porque geralmente a gente pega apenas a visão britânica dos acontecimentos. Sim. Excelente. Eu tenho, inclusive, o Forgotten Stories da Falklands, são só histórias britânicas, né? E ele fez um livro com veteranos argentinos e ele não está podendo publicar o livro. Ué, porque alguns veteranos começaram a ser assediados porque colaboraram com ele para escrever o livro. Olha só. Assediados pelos próprios argentinos. Seriam ameaçados quase, né? Ameaçados, realmente, assediados. Tanto que um dos veteranos chegou a ter um infarto, um ataque cardíaco por causa de toda essa situação. Então ele simplesmente ele cancelou a publicação do livro até que exista segurança, né, que ele veja que é possível já publicar o livro, ou até que não existam mais veteranos e ele possa publicar o livro. Tá, como é que é o nome dele? Rick Phillips? Ricky D. Phillips. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, cara. Se você estiver ouvindo esse episódio, por algum motivo aleatório, Rick Phillips, manda o PDF pra nós, cara. Manda aí que... Eu tenho contato com ele, eu falo com ele. Manda lá pra gráfica do Zukov lá, ó. Manda pra gráfica do Zukov que vai ser esse livro semana que vem. Eu já conversei com o Rick Phillips algumas vezes e foi ele mesmo que me disse, que me comentou isso, cara, do porquê que o livro não vai ser lançado. E assim, existe um aumento da retórica argentina sobre as Falklands toda vez que chegam datas comemorativas. É o populismo. E o tempo inteiro sai lá. O diretor fulano de tal do estado de Ushuaia disse que é um absurdo que as Malvinas são sobre nossas. As Malvinas e não sei o quê. Aí teve campeonato argentino, todo o time lá, Malvinas são argentinas, aquela coisa toda. A grande questão aqui é que esse status não vai mudar. Vai. Os moradores, né, os islanders, os kelpers das ilhas não querem ser argentinos. Depois de uma guerra, então, muito menos. E olha, cara, eles tiveram, as costas, o governo britânico virou as costas para eles
entre ali a década de 60 até 82. O governo britânico praticamente entregou as ilhas para os argentinos até o momento da guerra. Só não aconteceu porque os Kelpers falaram, não, E se nós defender. queremos continuar como nosso... Porque assim, imagina que são 2 ilhas pequenas, remotas, no fim do mundo. Então eles basicamente governam a si mesmos. Eles tinham uma excelente relação com o Uruguai e eles tinham uma rota tranquila para Londres e, de repente, foram pressionados por Londres para que não houvesse mais a rota com o Uruguai, pressionaram o Uruguai para que a rota fosse para a Argentina. Cara, tem uma caralhada de coisa, de merda que o governo britânico fez e que praticamente entregou as ilhas. E eles falaram, não aceitamos, Foi aos não 45 aceitamos, não do segundo aceitamos. tempo, né? Quando invadiu, era normal que os argentinos pensassem que a Grã-Bretanha não ia tentar retomar, porque os sinais eram de entrega. Sim. A diferença era que o governo havia mudado. Thatcher estava no governo agora. Né? Era um outro pair of balls. Um lugar onde mostra essa situação bem rápido, mas que bem interessante, é o The Crown, da Netflix. Eu não vi ainda. Ele cobre uma parte dessa última temporada com a Thatcher e ela botando pau na mesa, falando não, e muita gente, principalmente do partido, falou, olha, não mexe com isso e tal. Já vinha com a retórica que já tinham antes. Sim. E ela falou, não. O próprio ministro de Relações Exteriores, que cuidava do caso, o ministro dela, quando recebeu a pasta das Falklands, ele meio que continuou naquela mesma toada, até que ela falou, não vai ser assim. Até cobrar ele, né? E aí? Né? Isso não vai acontecer, pode parar, esquece, bota isso na gaveta, bota no lixo, porque nós não vamos entregar a ilha. Só que isso, meu amigo, já era dezembro de 81. Você entendeu? Os argentinos já estavam preparando a invasão. Então, não tinha mais o que fazer. Não, a invasão já não tinha como parar. Já estava sacramentada. Todos os problemas que a Argentina tinha economicamente, com a junta militar, precisavam de algo e usam a retórica das Falklands aí desde o Perón, né? Quem revisitou isso foi o Perón, foi o governo do Rô Perón. Mesmo depois de terem assinado tratados, de que está tudo certo, a ilha realmente é britânica, assinaram direitinho a Argentina. Mas eles usam, e assim, eles ficam assediando os moradores das ilhas o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro eles recebem informação de que a Argentina continua com essa retórica e basicamente não tem... Tem algumas pessoas, 2 lados, que tentam uma reconciliação. Tá? Que tentam falar, não, vamos tentar deixar essa história para lá e vamos viver de uma outra maneira. Tentar conviver da melhor forma. Mas são pouquíssimas pessoas. Do lado argentino, por causa de toda a ideologia e doutrinação em cima de que as Malvinas são argentinas, e não são, nunca foram, nem com Vernet. Vernet pediu autorização para o governo britânico para começar o seu trabalho dentro das Falklands, mas nunca foi Argentina. Mas existe uma doutrinação gigantesca que tem um caso aí de umas 2 semanas atrás de uma professora que falou, não, as Malvinas não são argentinas, a história é essa, assim assada, e ela foi demitida. Mas é o grande discurso, é o discurso contra o monstro imperialista. Esses governos precisam sempre ter um inimigo. E quando a situação fica ruim, tem que sempre trazer esses medos externos para maquiar o que acontece internamente. E aí, então, ali não é nenhum medo, né? Ali é aquela coisa, fomos roubados pelos piratas ingleses. Você tira o foco dos problemas e olha, nós fomos, como você diz, os piratas ingleses e tal, e quando as coisas melhorarem, nós vamos pegar de volta. É isso. E assim, de cada 10 argentinos que eu tenho contato nos grupos relacionados a Falklands, de qualquer maneira, seja sobre a história, seja sobre a guerra, seja
tem grupo que chama Grupo de Reconciliação. Olha aí. De cada 10 argentinos, 9 têm a mesma historinha. Ah, mas sempre tem Mesma historinha. um louco pra... Tem um cara normalmente fala, não, olha, realmente precisamos reconciliar, conversar, a ilha de vocês, não tem mais o que fazer. Né? Eu tive alguém que é veterano e esse não é o caminho e tal, mas os outros 9 é Malvinas Argentinas, né, piratas ingleses, aquela coisa toda. Do lado dos moradores das ilhas, daqueles que eu tenho contato, tem um ou outro que tem assim uma ojeriza e um ódio latente pela Argentina. O resto... Latente. Os outros, assim, obviamente se sentem extremamente incomodados com tudo isso, mas eles estão naquela assim, vem em mim de novo. Só tenta. Tá? Vem em mim de novo. Mas tem alguns que eles realmente colocam para fora porque já são até um pouco mais de idade, ou seja, eles estão hoje com mais de 50. Então, há 39 anos atrás, né, eram jovens adultos que vivenciaram de uma maneira muito forte o que foi a invasão argentina e a ocupação argentina durante aqueles 70 e poucos dias. Então, eles têm os seus motivos também para simplesmente ter ódio mortal e, assim, são bem vocais na rede social, posso garantir para você, são bem vocais. E eu bato papo com eles, são muito gente boa, cara, mas também conheço um monte de argentino, gente boa. Vai falar disso, sempre tem duas moedas, não adianta. vira merda. Mas é isso, o ano que vem é uma data redonda, né? 40 anos. Vai ter que ter comemoração. Né? Vai ter que ter desfile anos. lá, hein? E A rainha aí, vai descer lá. vão fazer alguma coisa, vão começar com essa... Você pode ter certeza, essa retórica vai começar a aumentar a temperatura ali a partir de setembro, outubro, para ter o seu pico ali em 2 de abril, e, né, todo mundo Sim. com seus ânimos à flor da pele. Depois dá umas... Mas é que a gente sabe que a Argentina não tem capacidade nem de invadir a si mesma. Quanto mais de botar homens dentro de um LVT e cruzar o Atlântico Sul. Entendeu? Sim. Então, é só retórica, cara. É só retórica. Conversa. Só conversa pra boi dormir. Só pra agitar o povo lá. Isso aí. Enquanto isso, nas fábricas, os caras estão vivendo bem, estão fazendo a sua pesca, fazendo a sua prospecção de gás e petróleo. E tá levando a vida. Se não me encher o saco aqui. Agora tem 2.000 homens, 2.500 homens das Forças Armadas Britânicas na ilha. Então, já é um volume um pouquinho melhor, né? Não dá pra... Se aquela invasão fosse hoje, ela já não aconteceria. Sim. Não são 67. Não, e as histórias de que afundaram o porta-aviões britânico são as melhores. São as melhores. Aí já o vai Hermes, aquele que foi vendido para a Índia, viu? Aquele que virou... Eu não me lembro o nome dele em hindu, que é um puta nome complicado. Mas é aquele que foi vendido para a Índia, que foi afundado. Na verdade, não foi vendido para a Índia, foi afundado. Aquilo ali é uma conspiração. O plástico modelismo da Revel lá, o Belgrano, é só o mar. É só o mar. É só o mar. É isso, senhores, que eu tenho Boa. também. Tá bom? Então, meu caro amigo que gosta de história militar, você não sabe, aprende inglês, filho da puta. Se não, meu amigo. Não vai rolar. Vai ler Rennes, um ali, outro ali, pronto. Vai ler Rennes, vai ler os principais que tem aqui no Brasil, que as editoras traduzem, às vezes mal e porcamente. Sim. Chorar. Que pode falar muito bem disso. Sem dúvida. E tem que ler inglês, cara. E o bom, cara, Kindle, meu querido. A vida muda. É uma maravilha. A vida muda. Sai a mão na roda. Pra quem tiver interesse, o link da Amazon pra comprar o seu Kindle tá aqui na descrição do episódio também. Então, mas é caro, 300 conto um Kindle. Não é. Meia dúzia de livro que você bote ali pra dentro com preço mais em conta, principalmente livro importado. Você paga ele em 2 meses, menos até, dependendo do teu
teu ritmo de leitura. Tranquilão. Exatamente. Beleza? Boa, meus queridos. Então tá bom, senhores. Paulo, meu querido, um grande abraço para você aí, hein? Grande abraço, Bu. Nas Minas Gerais. Mac. Você tá sofrendo com seu Fluminense, que nem no Campeonato Carioca engata, hein? Puta Não, que mas tô pariu. sofrendo com o Fluminense desde 96. Não mudou, não. Desde o gol de 96, barriga. Acabou, foi ali. Comecei a torcer, foi naquela época. Então, eu já vi merda demais. Puta que pariu. Que beleza. Fluminense Então, contratou o Cachazares, que era do Corinthians, que é o Casares, mas toma tanto que virou Cachazares. Aí você já vê o que vai ser esse ano. Então tá bom, meu querido. Mac, beijo pra você. Outro, cuidem-se. E Cuidem-se. até o próximo. Por favor. E até o próximo. Valeu, um grande abraço. Tchau. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais. Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.